No ar, programa Panorama Popular da TV NET, 11 horas e 1 minuto. Estamos no início do mês de agosto, que é o mês de frio, de muito vento. Na minha casa mesmo, lá na cobertura, ontem eu subi para levar um sozinho. Quando eu olhei, o vento tinha levado 2 telhas brasileiras. É assim mesmo. Depois a gente arruma um dinheirinho, né, amigo? E coloca no lugar. Então, hoje nós temos aqui 2 figuras ilustres, né? Tá aqui do meu lado esquerdo, Gilmar Barros, né, carinhosamente conhecido por Galo. Gilmar é comentarista, é articulador político e é filho da nossa cidade aqui de Palmares. Do meu lado direito está o amigo ex-prefeito da cidade de Catende, o professor Milton Lins. Hoje nós vamos tratar de temas ligados à Mata Sul, a Palmares, a Catende, sobretudo, mas possivelmente entra aí Jaqueira, o Maraial, Joaquim Nabuco. A gente vai falar da Mata Sul, tá? Com especialidade, né, para o articulador político e comentarista Gilmar Barros, Galo, que vai falar, né, sobre políticas públicas aqui de Palmares, né? E Milton vai falar sobre políticas, né, institucionais, políticas públicas institucionais, né? A gente está sempre ligado aqui, né, eu e Milton, fazendo essa parceria para a gente tentar, né, tirar, dar consciência ao cidadão e à cidadã aqui da zona da Mata Sul de Pernambuco, mostrando alguns pontos, né, das políticas públicas onde nós voltaremos para a rota do desenvolvimento socioeconômico e cultural da nossa região. Mas hoje, como a gente está falando de política, eu quero mostrar, porque eu assisti um pequeno vídeo que eu quero mostrar para vocês, onde o presidente do PDT nacional, Roberto Jefferson, aquele ex-deputado federal que denunciou o mensalão, teve a coragem, a hombridade de denunciar o mensalão, mesmo sabendo que seria preso. Olha, ele como deputado federal e como presidente nacional do PDT, ele sabia da responsabilidade que era fazer uma denúncia daquela, porque ele tinha um grande corpo de assistência jurídica, a nível nacional, inclusive. Mas ele não se furtou de prevenir o presidente da época, então presidente Luiz Inácio, sobre, né, a bomba que estava instalada embaixo da cadeira dele. Não sabia ele que Lula sabia de tudo. Por isso que ele terminou preso. Quer dizer, ao invés de prender o bandido, prenderam o denunciante. Né? Uma inversão de valores. Talvez até o denunciante merecesse também ser preso, tá certo? Mas o cara que foi denunciado e que foi provado que ele estava desviando o dinheiro público, mandando inclusive para os países comunistas, devia estar preso também. Tanto que não prenderam ele, ele achou pouco o mensalão, e aí veio a criação do Petrolão. E aí foi pior. Aí foi que roubaram mesmo, que existia a certeza da impunidade. Aí a impunidade não foi tão certa. Muita gente foi preso e muita gente ainda irá preso. Mas o que eu quero mostrar no vídeo agora para vocês, gente, e peço atenção aqui dos nossos colaboradores, dos nossos entrevistados de hoje e de todos vocês que estão aí nos assistindo, é o vídeo do Roberto Jefferson mostrando a que ponto chegou a Suprema Corte Brasileira, o representante da justiça no Brasil, aqueles que são guardiões da Constituição Federal Brasileira, desceu o mais fundo, atingiu o mais profundo lamaçal do poço. O Supremo Tribunal Federal chega a esse ponto. Vamos soltar o vídeo para a gente assistir. Vereador Clecinho, quem é o Boca de Veludo e quem é Carmen Miranda? Que codinomes são esses? Carmen Miranda é o ministro Fachin, do Paraná. É o ministro Luiz Fachin, do Paraná.
Eu o conheci no debate da união civil do homossexualismo, o casamento gay. Ele era o advogado dos gays. Eu fui o relator da matéria. Eu. Projeto da Marta Suplicy. Falava em casamento gay. Eu disse casamento não. Diante da Bíblia e da Constituição, casamento é homem, mulher e filho. O negócio de juntar duas pessoas do mesmo sexo, e onde há amor a Deus, a gente não pode brigar contra isso. Eu vou relatar união civil do homossexual, para dar o direito de herança, o direito de pensão previdenciária, tudo bem. Eu fui o relator. E quem era o advogado dos gays naquela época? Era o Luiz Fachin. Mas ele falava assim, olha, gente, igual a Carmen Miranda. A Carmen Miranda não fazia isso, com aquele turbante cheio de abacaxi e melancia na cabeça. Então, Carmen Miranda é o Fachin. E é conhecido na UERJ, não é de demérito ser homossexual, pelo contrário. Nós convivemos com homossexual e temos até na família homossexuais. É o Luiz Barroso. Na faculdade ele é conhecido como Lulu Boca de Veludo. Diz que ele chupa uma cenoura. Eu não estava falando desses troços, não. Olha a cara do Bambam. Eu vim aqui, o Edson falou, vamos orar juntos antes de chegar lá, para a gente só fazer as coisas cristãs. Mas aí é que tem essas perguntas aí. Então, gente, é feio, né? É triste. Como é que o Brasil é visto lá fora? Se a Suprema Corte, os 11 togados, que são os legítimos representantes da justiça no Brasil, são a última instância, são tratados dessa forma, são vistos dessa forma pelos próprios brasileiros. Como vê o Tribunal Internacional de Justiça, essa nossa justiça aqui no Brasil? É uma vergonha, tá? É só demérito. A gente espera que a Suprema Corte reaja e haja com tranquilidade, com justiça, com ordem, com a lei, que defenda a Constituição e proteja os seus artigos da Carta Magna, que precisa de 11 togados, né, que sigam os ditames da lei e não que sejam casuísticos, que para cada caso, para cada sentença, elas são proferidas de acordo com o grau de amizade que o réu, o acusado, o processado tem com a Suprema Corte. Isso é um absurdo. E aí, Gilmar, o que é que você acha aí? Manoca, eu quero dar aqui um bom dia a todos que estão assistindo hoje aqui a TV NET, né? O programa Panorama Popular. Ô, Manoca, eu acho que é uma situação que a gente não existe nem até comentário, porque depois que o Jefferson falou ali, Manoca, a gente fica até triste com toda essa situação, né? Então eu fico assim um pouco constrangido devido assim os ministros hoje está sendo olhando dessa forma aí, uma coisa são as autoridades, mas estão entrando num rumo que eu nunca vi isso na minha vida, né? Uma esculhambação, uma falta de respeito, né? E o Roberto Jefferson já sabe, já respondeu tantos processos também que não sabe nem já tanta prisão já recebeu, que eu não sei nem como é que ele ainda continua falando essa situação. É um homem muito corajoso, viu, Manoca e Milton? Ele é muito corajoso, está falando isso aí, porque tudo hoje dá processo, e hoje as pessoas, a mídia hoje, a internet, né, as redes sociais, a gente tem que ter muito cuidado no momento e quando a gente for falar por conta disso, para estar respondendo um processo, até pelo impulso, né? Eu não vejo isso assim, uma forma de se resolver uma situação, né? Então,
Na minha visão, eu acho que tudo tem que ter, como hoje tem a liberdade de expressão, né, como todo mundo sabe, a pessoa diz o que quiser, o direito de ir e vir, o artigo 5º da Constituição. Então, eu vejo isso uma situação muito constrangedora, né? O pessoal hoje, os ministros, as autoridades sendo falada da forma diferente e desmoralizante. Isso é que eu acho, a minha opinião. Uma coisa a comentar sobre essa acusação, esse comentário que Roberto Jefferson faz sobre dois ministros da Suprema Corte? Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui hoje também com a companhia do amigo popular Galo. E Monoca, um bom dia ao seu programa, cada vez mais melhor, podendo prestar serviço. Na verdade, nós aqui na região da Mata de Pernambuco Sul, no seu programa, Monoca, acho que a gente está bastante preocupado, primeiramente, em cuidar do desenvolvimento aqui da nossa região e debatendo essa questão de educação, de saúde, de esgotamento sanitário, do meio ambiente, desenvolvimento de cada município. Essa tem sido um foco muito grande, mas a gente não pode nunca se furtar dos acontecimentos que o Brasil nesse momento está vivendo. Então são tantas coisas, como disse Galo, absurda que vem noticiando, que resta também informar ou passar para a população do seu programa, até porque isso fica, depois as pessoas ficam, além de ficar gravado, as pessoas podem ficar consultando e relembrando essas questões. Por exemplo, o que o ex-deputado Jefferson está colocando são coisas bastante vivenciadas nesse momento e leva até esse tipo de gozação. Tem pessoas até que podem se chocar com isso, né? Nós, homem público, mesmo de políticas públicas, a gente fica observando que essa situação é uma situação bastante delicada, porque umas pessoas acham que é um chavão de gozação e tudo mais, mas na verdade é coisa pública. Então tem um Supremo Tribunal Federal de 11 ministros que são, na verdade, nomeados, indicados pela política e nomeados pelo presidente da República, que essa forma louca do Brasil ter colocado na Constituição essa coisa de ministro ser escolhido e nomeado por político, que está na presidente da República, e aí cada presidente, quanto mais ministro ele nomeia, mas ele pode abusar e se misturar, e se lambuzar com esses ministros, como é o caso que nós estamos diante de uma pocígua. O Supremo Tribunal Federal, o tipo de gozação, o que está se vendo nas notícias todo dia, incontestável, é uma pocígua, não há dúvida, uma pocígua institucional que nunca se viu. Então, ou essa coisa começa a se moralizar, por até haver um plebiscito, a gente recomenda isso, né? Então, e, em geral, tem que haver um plebiscito nesse Brasil urgente para fazer uma reforma nessa Constituição, que o judiciário não pode estar querendo ser mais do que político ou querendo ser mais do que o poder que é dado pela Constituição, porque o judiciário fica aí devendo inúmeras satisfações e devendo tudo à população, porque está sendo uma gozação. Então o que a gente está assistindo é um absurdo, que essa nossa juventude de hoje e que os adultos estejam diante de um judiciário avacalhado. Isso é uma avacalhação. E depois as controvérsias agora daquele que é o fiscal da lei, que tem que representar contra todo mundo, que a Constituição garante, que é o Procurador-Geral de Justiça. E está também indo nesse mesmo chavão dessa gozação. Então lamentamos isso, nós estamos aqui sofrendo todo um problema de política pública na nossa região, abandonada, sofrendo o desemprego, a fome, a epidemia, terrível, falta tudo aqui na nossa região, e a festa lá em Brasília, de propina e de dinheiro, rolando, e uma gozação na maior autoridade, ou seja, no conjunto das maiores autoridades do país, que é um Congresso, que é o Supremo Tribunal Federal, a Corte Máxima de Decisões Finais,
onde está virando uma pulha. Então isso a gente aproveita para dar essa testemunho de indignação e, na verdade, a gente está preocupado com nossa zona da mata, que o governador cumpra as suas promessas e nós não vamos deixar por menos, até porque nós perdemos, se permitem os companheiros que nos ouvem, a maior autoridade que Deus botou na terra e que trouxe para Palmares, que é o nosso saudoso, né, o nosso homem bondoso, cuidadoso, com N projetos, e aí para consagrar e dizer, D. Henrique Soares. Nós perdemos esse bispo, este pai, este dom de Deus, que tínhamos aqui junto, fisicamente, moralmente, espiritualmente, toda hora, numa preocupação que estavam desenvolvendo todo um conjunto de normas institucionais através de planejamento para que ele já estava ajudando a região e ao governador. Ajudando como? Cobrando do governador. Então isso é um legado muito grande, além do lado cristão que ele nos deixou, espiritual, mas muito mais junto a isto, da nossa espiritualidade, do lado cristão, os cuidados com o desenvolvimento da Zona da Mata, inclusive como centro de Palmares sendo a célula mata. Então, esta bandeira de D. Henrique, com nossa fé em Deus, não é? Com nosso respeito a Deus, e respeito a tudo que ele já vinha fazendo, nós não podemos deixar que isto morra e que isso não seja aceso, tem que ser aceso. Essa é uma bandeira de luta, que é a bandeira de D. Henrique Soares, que como um servo de Deus, como um bispo diocesano, estava cuidando imensamente desse sofrimento de todos nós. Graças a Deus, nós podemos dizer isso, não é? E pedir a Deus um bom lugar para ele, mas que ele nos ilumine e faça com que os gestores públicos encontrem esse caminho urgente que é desenvolver a nossa região. Então, gente, vocês ouviram aí, né, o discurso do professor Milton. Agora, a gente vai voltar aqui para Gilmar Barros, né, que tem alguns comentários a fazer sobre a política aqui na cidade de Palmares. Mas antes, como a gente abriu o programa, né, com uma coisa muito desagradável, eu quero, né, botar também uma matéria para equilibrar, um vídeo, né, onde trata do segredo da longevidade, né, onde você, né, tenha uma excelente vida cheia de serotonina. E para fazer serotonina, seu corpo possa fabricar a serotonina, é preciso algumas ações. Então a gente pede a Carlos aí, nosso técnico, que libere esse vídeo para que todos vocês possam, né, desfrutar de uma ação barata, uma ação gratuita que depende apenas de você, para você ter uma vida saudável, tá certo? E com uma longevidade bem maior. Serotonina versus cortisol. Muita gente exagera na preocupação com a alimentação. pH da água, sem lactose, sem glúten, sem açúcar e muito mais. Entretanto, esquecem de se preocupar com as emoções. O Dr. Juan Itzig estudou as características de alguns longevos, aquele pessoal que vive bastante, principalmente os saudáveis, e concluiu que, além das características biológicas, o denominador comum entre todos eles está em suas condutas e atitudes. Cada pensamento gera uma emoção e cada emoção mobiliza um circuito hormonal que terá impacto nos trilhões de células que formam um organismo, explica. As condutas S: serenidade, silêncio, sabedoria, sabor, sexo, sono, sorriso, promovem secreção de serotonina. Enquanto as condutas R: ressentimento, raiva, rancor, repressão, resistências, facilitam a secreção de cortisol, um hormônio corrosivo para as células que acelera o envelhecimento. As condutas S geram atitudes A: ânimo, amor, apreço, amizade, alegria, aceitação, aproximação. As condutas R, pelo contrário, geram atitudes D: depressão, dor, despeito, desânimo, desespero, desolação. Eu sou Roberto Barreto, locutor, e cheguei à mesma conclusão que você.
Aprendendo esse alfabeto emocional, vamos viver mais tempo e melhor. Porque o sangue ruim, muito cortisol e pouca serotonina deteriora a saúde, oportuniza as doenças e acelera o envelhecimento. O bom humor, pelo contrário, é a chave para viver muitos anos de forma saudável. Então desejo que você que está me ouvindo tenha uma excelente vida, plena de serotonina. E não se esqueça, isso vale a pena compartilhar. Então, vocês viram aí, né? Só depende de nós ter uma qualidade de vida melhor. Tá certo? Então, agora a gente vai voltar para o tema com Gilmar, o famoso galo, né? Carinhosamente, né? Tratado por todos aqui como galo. Galo porque é um homem de briga, um homem de luta, né? Então, Gilmar, como é que você tem visto, né, a política, as políticas públicas de Palmares, educação, saúde, saneamento, comportamento do governo, né, diante da crise, da pandemia? Me dê um relato aí de tudo que você tem visto aqui na nossa cidade e como você vê o atual governo. Manoca, é com muita tristeza, né, que a gente vem nas redes sociais para falar sobre essa questão do município, principalmente do município de Palmares, né? O que a gente vê, Manoca, é um descaso muito grande. A gente não vê o que eu estou vendo hoje na política de Palmares é que as pessoas, eu acho que as pessoas ainda não acordaram para uma realidade. Por conta de quê? Veja bem, é uma situação difícil. Essa administração que teve uma votação expressiva, né, com mais de 20 mil votos, e até hoje a gente não vê o porquê de vir assumir essa prefeitura. No início de sua administração, os atrasos do seu funcionalismo, dos aposentados, né? Os aposentados, principalmente, sofreram muito, os funcionários sofreram muito, com mais meses de atraso dos seus salários, né? Os seus cartões de crédito quase bloqueados. CPI, por causa dessa questão desse cartão de crédito, né? Também, né? Teve uma CPI. Que havia um recolhimento, né? Isso da prefeitura e não repassava para o banco. E justamente o consignado, muitos foram prejudicados e é uma situação que a gente vê o município de Palmares hoje. Eu não sei o porquê do povo ainda querer dar mais uma oportunidade a um desgoverno como esse, porque eu vejo isso como um desgoverno, eu não vejo isso como um governo de uma administração voltada para o povo. Inclusive, veja bem, você andando... Você está falando de salário. De salário. Então veja bem. O que a gente sabe é que houve aí muita protesto de todos os servidores públicos do município de Palmares durante mais de 3 anos de governo. E agora, né, no ano de 2020, um ano eleitoral, você atribui a um ano eleitoral, o prefeito fez pagamento até adiantado, pagamento que nunca se fez, aposentado, ele fez até adiantado. Você atribui esse pagamento dos servidores públicos do município, tanto contratado como efetivo e também de aposentados, em dia você atribui isso a um momento político, a reeleição? Manoca, eu acredito que isso está acontecendo, inclusive, eu acho que isso é uma verdadeira maquiagem, entendeu? Maquiar o governo para sensibilizar até os seus próprios funcionários e também a população palmarense, para que dê mais uma oportunidade para que ele seja reeleito novamente o prefeito do nosso município, o município que eu nasci, que eu amo, e que eu não vejo que o povo palmarense tem que acordar e não dar essa oportunidade novamente, porque eu vejo isso como desgoverno. Não adianta, eu acho que os aposentados, os funcionários não se esqueceram do que passaram, da situação que passaram, dos momentos difíceis, né?
que passaram, aposentados sofreram muito, funcionários sofreram muito, e agora chega esse momento agora de pagar em dias, até pagar antecipado. Eu acho que isso é uma verdadeira, é uma coisa que eu não tenho nem palavras para falar sobre isso, porque eu acho que os aposentados e os funcionários não se esqueceram do que sofreram no início do seu mandato. É porque salário é uma obrigação. É uma o obrigação. governo me parece que está querendo comprar o voto com o salário do próprio indivíduo. Verdade. Então, veja bem, o que eu vejo é pagar em dias é uma obrigação dele. Ele tem que pagar em dias mesmo, porque se são funcionários públicos, ele tem que receber em dias mesmo, porque ele tem família, tem as suas coisas para cumprir, os seus compromissos. E não pode atrasar os seus pagamentos. Eu não sei se você conhece ou lembra, mas tem aqui, nos comentários uma participação de José Manuel Lins de Brito, que é conhecido como Zezinho. Ele está dizendo que está assistindo o programa de Porto Calvo. Está te mandando um abraço. Muito obrigado aí, Zezinho, pela audiência. Essas aí são as pessoas, Manoca, que eu fico até sem palavras de fazer comentário, que é os meus amigos lá de Porto Calvo, é o Zezinho, né? Zezinho da Serraria. Eu brinco muito com ele, é um cara que me abraçou lá na cidade de Porto Calvo. É o Luizinho, que é o irmão dele, né? Inclusive está todo mundo assistindo lá. O Zezinho, o Luizinho, o Zé Darli, que a mãe dele foi vereadora por, parece que foi 5, foi 6 mandatos. Eles estão lá assistindo, né? O França também, que é um dos meus amigos também lá na cidade de Porto Calvo. E o Jefferson Rocha, ele até ligou para mim agora, dizendo que está assistindo. O Jefferson Rocha, que é assessor do deputado Francisco Tenório, que reside na cidade de Porto Calvo, o Jefferson, né? E está todo mundo lá assistindo o programa. Eu quero dizer a ele que amanhã ele prepara a galinha gorda, que eu estou chegando aí de volta para abraçar todos eles. E eu quero deixar aqui esse abraço aqui a meus amigos todos de Porto Calvo, né? Tem outras pessoas aqui para falar, Manoca, mas eles vão interagir aqui, no decorrer do programa, a gente vai mandando um abraço para todo mundo. Um abraço para você, meu amigo Zé Darli, e meu amigo Zezinho e o Luizinho, que está assistindo o nosso programa. Olha, agora, Galo, eu queria falar um pouco sobre saúde. A gente sabe que a pandemia está aí, é mundial, né? Ninguém tem culpa, a não ser a China, que mandou o vírus, né? Que criou e mandou. Esse tem culpa no cartório. Mas quem recebeu a carga viral, esse não tem culpa. Nós não sabemos, não conhecemos. É uma coisa nova, agressiva demais, tá? Graças a Deus que o organismo humano é um organismo, né, versátil, se adequa. Os seres são inteligentes, desenvolvem medicamentos, combatem a doença, tá certo? Mas veja bem, o presidente Jair Messias Bolsonaro mandou dinheiro. Ponto. Não quero saber se indivíduo lá, A ou B, é contra ou a favor, votou ou não em Bolsonaro. O fato é o seguinte, essa Suprema Corte que está aí, acusada de desmoralização nos 4 cantos do país, determinou por lei que quem tinha direito, dever e obrigação de cuidar da pandemia eram os governadores e os prefeitos, no Brasil inteiro. Coube ao presidente da República mandar dinheiro. Vamos vir para Palmares. O presidente da República mandou dinheiro para Palmares. Agora, você nas suas andanças, aí nos vários segmentos das políticas públicas, inclusive na saúde, você acha que o dinheiro que foi mandado pelo governo federal para o município de Palmares, ele foi devidamente bem gasto com o combate ao Covid-19? Manoca, veja bem, o que eu vejo, as coisas que eu vi aqui em Palmares, foi um trabalho assim, eles montaram as barreiras, né? Montaram as barreiras, e para dizer a você, o que eu vi implantado aqui no município, foi justamente essas barreiras, sim, a né, barreira sanitárias. Faz o quê? Evita o quê? Para olhar se as pessoas... Só via não passar o carro, mas o povo passava. Justamente. Passava, inclusive, claro, sem máscara. Claro. Inclusive, as mortes aqui morreram, se eu não me engano, foi mais de 50 pessoas que chegaram ao óbito, né? E eu não tenho nem palavra para comentar, porque o que eu vi só foi isso mesmo, Manuel, que eu não vi nada... Quer dizer, para que barreira? Se era para instruir, se era para botar máscara, se era para botar para higienizar álcool, os por que não abriu carros? os postos de saúde?
Justamente. Aí nos postos de saúde fazia as vacinas, dava as instruções, eu acho botava que... a vigilância sanitária para visitar aquelas residências que precisavam de Isso, visita. isso. Medicamento. Diz que no hospital regional não tinha o medicamento para o governo do município disponibilizasse o medicamento. O camarada ia para o regional, não tendo dinheiro, nem tendo o medicamento, ele vinha no posto com a receita médica e pegava o protocolo do tratamento. Isso. Eu não estou dizendo qual é o protocolo é dado pelo médico, é dado pelo jornalista. Isso. Ele saía do hospital regional, tá? Ou ia no posto de saúde e lá tinha lá o protocolo para fazer o tratamento. E isso não existiu. Então gastou dinheiro com o quê? Com barreira? E barreira evita o quê? Ô, Manoca, eu acho Onde foi que fez barreira e não teve o vírus? Ô, Manoca, eu acho o seguinte, veja bem, eu também queria que o Milton também participasse desse assunto, porque Milton é uma pessoa que mora no meu coração, não paga aluguel, que a gente é amigos de muito tempo, desde a época do Jarbas Vasconcelos, quando ele participava, não me engano, era do Promata, né, era Milton? Então, veja bem, o que eu olho, Manoca, que eu acho que tudo tem que ser transparente, né, meu amigo Milton? Tudo tem que ser transparente. Ele tem que dizer, ele tem que mostrar ao povo, à população palmarense, onde foi investido os recursos federais, né, do Covid-19. Ele tem que mostrar isso aí à população, porque se houve os investimentos tão altos, como todo mundo sabe que foi os valores altos aqui para o município, ele tem que justificar e mostrar ao povo, porque eu acho que o importante de um governo é uma transparência. É isso, Milton? Tem que ter uma transparência, dizer onde foi gasto os recursos do combate ao Covid-19. Né? Mas tem um portal da transparência. Vamos ver se todas as pessoas do nosso município têm acesso ao portal da transparência. Eu não sei se tem o acesso, né? Porque muita gente não tem nem essa informação que existe esse portal da transparência, né? E as pessoas devem ter um esclarecimento e dizer foi gasto aqui, ali e ali. Mas o que eu vi até hoje foi só essas barreiras sanitárias, eu não vi outras coisas. Até então, que o que eu enxergo nessa parte aí foi os enfermeiros trabalhando e o pessoal fazendo alguma higienização nos veículos que passavam naquele momento. Agora nós vamos para o intervalo comercial e a gente volta em 1 minuto. Não saia daí não, que tem muito questionamento, tem muita polêmica hoje aqui no programa Panorama Popular da TV Net. Muita polêmica mesmo. Não saia daí. Tem aqui um amigo seu, antes de a gente ir para o intervalo, para você mandar um abraço para Jadson Brito. Jadson Brito. É de onde, Jadson? É de Porto Calvo. Porto Calvo. O Jadson. Mandar um abraço para o meu amigo Jadson. E dizer a ele que me aguarde e prepara a galinha gorda também nessa semana pra gente comer, Jadson. Se sendo muita galinha assim, eu vou também. Você vai comigo, que eu gosto. Vai eu e Milton aqui, viu? É que o ex-prefeito de Catende, da cidade de Catende, meu amigo Milton Lins, ex-assessor do governo Jarbas Vasconcelos, tá aqui do meu lado. Eu me sinto honrado de estar perto do meu amigo Milton Lins. Então vamos pro intervalo comercial, a gente volta já, viu? Sai daí. TV Net, a TV que vai até você. O verão chegou e arrebentou na Estilos Importes. Coloriu geral, blusas de malha, polo, calças e bermudas jeans, promoção de bermuda moletom, roupas de praia, carteira masculina, bolsas femininas, cintos e sapatos femininos e masculinos, perfumes e muito mais. Tudo com um precinho que dá no seu bolso. Venha e comprove, mas venha correndo, ou você vai perder o show de preços baixos. Estilos Importes. WhatsApp 81988274850. Galeria Elizabeth Santos, Rua da Soledade 3, Centro Palmares, Pernambuco. Próximo ao Hotel Luar Palace. Intimamente Clínica de Saúde Integrada. Profissionais especializados para melhor atendê-lo. Venha para a Clínica Intimamente e cuide bem da sua saúde e da saúde dos que você ama. Na Clínica Intimamente, você tem os melhores especialistas em saúde mental, psiquiatras, psicólogas, psicopedagogas, psicanalistas, neuropsicólogas, neurologista e opções para clínicos em geral, como fonoaudiologia, dermatologista, ortopedista, pediatra, ultrassonografia, fisioterapia
convencional, fisioterapia quiropraxista, osteopata e pilates em solo, osteopatia, nutricionistas e cardiologista. A Intimamente dispõe ainda de um moderno laboratório de análises clínicas, exames toxicológicos, testes de Covid-19 e muito mais. Agende já sua consulta, 81 3661 2646 ou 99247 8601, Avenida Pedro Paranhos, número 359, Centro Palmares, Pernambuco, próximo ao prédio do INSS. JM Pneus, aqui você encontra a solução. Serviços de suspensão, recapagem de pneus, alinhamento, balanceamento, manga de eixo, troca de óleo e desempenho de rodas de liga leve. Aproveite a mega promoção de pneus. Aro 13 por 199 e Aro 14 por 249. JM Pneus, BR-101, bairro Santa Rosa, Palmares, Pernambuco, ao lado do posto Petropau. Ambiente climatizado e confortável. Fone 81 3661 3845. Conheça Eri Cabeleireira, um ambiente agradável, climatizado, oferecendo conforto e beleza, com Wi-Fi, uma equipe de profissionais de excelente qualidade, técnicas em penteados e maquiagem, para o Dia das Noivas e todos os eventos, maquiagem definitiva e escova de longa duração, aceitando todos os tipos de cartões. Eri Cabeleireiros, Rua Cleómenes Granja, 609, Centro Palmares, fone 81 3661 0255 3661 0255. Eri Cabeleireira. Clínica Santa Paula, há mais de 30 anos de existência, servindo com excelência. Dispõe dos melhores profissionais das mais diversas especialidades médicas, atendendo com qualidade e competência. Dr. Dorivaldo Coutinho, ressonância magnética, ultrassom com Doppler colorido, ultrassom geral, raio-x digital, densiometria óssea, Dr. Elias de Araújo, Dr. Marcos Ferreira, Dr. Ricardo Moraes. A Clínica Santa Paula dispõe do mais moderno e avançado laboratório de análise clínica da região, o LAC, servindo com amor e eficiência. Doutora Cristiane Coutinho, LAC, 33 anos a serviço da saúde. Avenida José Américo de Miranda, fones 81 3661 0320 e 3661 1579. Avenida José Américo de Miranda, Palmares, Pernambuco. Então, estamos voltando para mais um bloco do programa Panorama Popular na TV, da TV Net. Olha, gente, eu fico refletindo, tenho 60 anos de idade e vamos refletir, vamos voltar um pouco na política palmarense. Luiz Portela de Carvalho, muitos anos, né? Meados da década de 80. Aí, qual era a visão daquele homem oitentão de desenvolvimento? A visão dele lá naquela época era o paisagismo. Aí, enquanto um governo paisagista, ele construiu viadutos, asfaltou a cidade, fez praça onde era um lixo de mercado, pegou o lixo e jogou um mercado bonito lá na frente. Quer dizer, trabalhou. Ponte estreita que descia lá da Coab 2, né, o ponte, que chamavam de pontilhão do trem, ele abriu e asfaltou muita cidade, construiu galerias, né, que foi ali por trás do quartel da PM. Então ele trabalhou o paisagismo. Ele lá na visão dele, daquele homem oitentão, ele pensava: Palmares vai se tornar uma cidade grande, bonita, onde todos queiram visitar, né? As calçadas bem construídas, bem conservadas, o asfalto bonito, se andar no carro, aquele parecia um sopro, né? Porque uma cidade esburacada, você destrói seu carro o ano inteiro, não tem carro que aguente. Então, de Luiz Portela de Carvalho, na década de 80, para Altair Bezerra Júnior,
em 2020, qual é a diferença de paisagismo que você vê? Manoca, eu acho que esse comentário de diferença, Manoca, eu vou lhes dizer uma coisa, Manoca, não tem comparação, porque o governo de Luiz Portela foi um governo de desenvolvimento, onde a gente passa. Hoje você passa, tem ali uma obra ao lado da prefeitura municipal, da antiga prefeitura, ali onde o Luiz Portela iniciou sua vida, né? Ali. Tem uma praça ali do lado ali, que eu acho que toda a população palmarense já deve passar por lá, os matos estão à deriva, uma obra alçada, parece que foi em R$100 e poucos mil. Está lá, aquela praça lá, no abandono, não terminaram, não fizeram nada. Ele não está terminando nem as obras que ele iniciou, está começando outras, que eu não sei o motivo, porque eu acho que ele deveria, primeiro, terminar as obras que ele começou, e não fazer outras obras, que eu acho que fica tudo pelo meio do caminho. Porque se não termina que começou, é porque está começando outra obra. É dizer, Luiz Portela foi um homem que, quando começava a fazer uma obra, ele terminava, inaugurava e mostrava à população o que ele veio para fazer. Não começar a obra. Pronto, eu vou dar um exemplo aqui de umas situações. A Praça da Coab 1. Essa construção da Praça da Coab 1, ela foi prometida por vários e outros prefeitos em fazer. Ele está fazendo agora. Aí eu lhe pergunto, é porque é de política? É porque a política está se aproximando para fazer essas obras? Porque ele deveria primeiro terminar que eles começaram e não começar outra que no meio de caminho pode também não terminar essas obras. Veja uma coisa, o que eu olho é uma situação triste. Você subindo ali pelo Quilombo, existia um assunto que quando procurava a prefeitura, os moradores procuravam a prefeitura, dizia, ó, esse calçamento aqui, rapaz, tá uma buraqueira grande, a gente não pode nem passar, os carros se quebrando, você conhece aqui o bairro do Quilombo 2, 3, você sobe ali, é o maior descaso. O calçamento, ele está maquiando um pouquinho do calçamento, lá ali perto na subida ali, logo no início, ali do Quilombo 2, certo? Perto da Capadócia. Mas o restante, meu amigo, o restante, ali quem desce para ir para o Quilombo 3, no finalzinho lá perto do colégio, aquilo ali é um absurdo. Passaram uma máquina, o barro, quando dá a lama, o carro não sobe, os ônibus não descem. A salvação ainda é que o proprietário, eu não vou dizer o nome aqui para evitar achando que eu estou fazendo política por nome dessa pessoa, a pessoa que eu admiro muito, gosto muito dele, independente, que vivia muito dentro da minha casa, né? Que é o vereador Reginaldo. Ele está colocando material lá para poder o próprio ônibus dele não se acabar. E também está ajudando a nós que passamos por lá com nossos veículos. E o meu carro, minha Space Fox mesmo, eu acabei com o amortecedor, acabei com a suspensão do meu veículo por conta disso. E estou acabando a suspensão do mesmo carro meu. Quer dizer, a cidade, os bairros estão abandonados, né? O bairro está abandonado, muito buraco. Eu ainda não fiz uma filmagem ainda para colocar, para mostrar para a população, mas eu acho que alguém já deve ter feito essas filmagens e já deve ter relatado esse assunto. É triste, é constrangedor. Os bairros abandonados. Ele agora está maquiando a cidade, botando a maquiagem. Não, vou botar uma luzinha de LED, 3 lâmpadazinhas de LED aqui para agradar o povo, achando que vai enganar o povo. Não vai. Não vai, porque o descaso é muito grande no nosso município. Eu fico triste com esse descaso no nosso município. A população palmarense não merece isso, minha gente. O povo, eu sou palmarense, eu sou filho de Palmares, e eu vou lhe dizer uma coisa que vocês não sabem, eu acho que nem o Milton sabe, nem o Manoca sabe. O meu avô, eu tenho minhas raízes políticas, por quê? Porque o meu avô, o pai do meu pai, foi o deputado federal mais votado do estado de Pernambuco, Elísio de Barros. Está aí o Nadinho, lá da Pequena de Ouro, ele conhece a história do meu avô todinha. Ele sabe, meu avô foi o deputado federal mais votado do estado de Pernambuco pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro. Ele não assumiu o mandato por conta da ditadura e a perseguição política. Ele fugiu, que até hoje a gente não sabe nem para onde foi e ninguém sabe o destino da vida dele. Se naquela época da ditadura deram fim a ele, né? Como sabe que todo mundo sabe que naquela época a ditadura era uma situação pesada e o partido que ele foi eleito foi o Partido Comunista Brasileiro.
foi o deputado federal mais votado do estado de Pernambuco. Ele, às vezes, Milton, eu fico até fugindo um pouco do assunto do município, né? Mas vou voltar a ele também. Às vezes eu fico preocupado, porque é o seguinte, eles não olham, Manoca, meu caro amigo jornalista Manoca, cara que eu tenho o maior apreço, maior respeito, maior carinho, que nós fomos nascidos e criados juntos, todo mundo aqui na Letácio Montenegro, né? Então, o que eu vejo, Manoca, é que, minha gente, povo de Palmares não pode ser enganado mais uma vez. Não pode, certo? Não pode ser enganado. Então, eu fico muito triste. E outra coisa, eu sou filho da terra, eu sou filho de Palmares. Eles olham Milton, para mim, com o dom de humilhações, assim, que a gente tem que se humilhar o cara, ele não valoriza aqueles que sabem fazer alguma coisa. Eu me reconheço, assim, como uma pessoa politizada, eu me reconheço que eu tenho dentro de mim uma forma política de se fazer. E eu gosto da forma política, da forma sincera e transparente. Eu não gosto daquela política de enganação. Isso é triste, isso é ruim. Por que eu votar num candidato que eles alegam que o meu título não é mais de Palmares? Mas vou mostrar aqui pessoalmente para todo mundo ver que o meu título é da cidade de Palmares. Eles falam, gostaria que o Manoca desse aqui uma averiguada, olhasse direitinho e confirmasse, o próprio Milton também olhar aí. Zona 37. Zona 37, município de Palmares. Eles estão dizendo que meu título não é de Palmares. O meu e o da minha esposa é de Palmares, sim. Nós somos eleitores de Palmares. E não vamos votar nesse desgoverno. Eu não falo governo, falo desgoverno. Porque não adianta maquiar, Manoca. Não adianta maquiar. Mostra aí o título. Porque é verde não aparece. Justamente. Entendeu? Mas o meu título é de Palmares. Sou eleitor de Palmares. E vou votar naquele que for merecedor. Na seção 10, mais. Entendeu? Então, eu vejo isso uma forma, porque eles não olham para mim, Milton e Manoca, com bons olhos. Ele não olha. Eu tive a Covid-19, eu estava lá na minha cidade, em Porto Calvo, onde reside minha mulher, minhas filhas, né? Onde você sabe que aqui os telefones né, que as mensagens não param de chegar, né? Porque eu fiz um ciclo de amizade muito grande naquela cidade. Hoje eu me considero como um filho da cidade de Porto Calvo também, né? Mas falar em Porto Calvo, tem mais um aqui, ó, José Luizinho, né? Mandando um abraço para você. O Luizinho da Serraria, é meu amigo, meu irmão, a pessoa que mora no meu coração e não paga aluguel, o Luizinho. Então, eles olham para você, Milton, e olham para a pessoa, no caso, com maus olhos. Ele não confia, ele não acredita que você tem um potencial. E eu quero dizer a você, Altair. Você trabalhou no governo de Altair? Eu não trabalhei no governo, diretamente no governo dele. Porque às vezes as pessoas dizem, você só está falando por conta que você saiu do governo. Eu não saí do governo dele. Eu apenas tive uma decepção muito grande. Porque quando ele me chamou para participar do governo dele, Milton, ele me prometeu umas coisas, mas infelizmente aquilo para mim, eu pensei que no momento mais difícil que você tivesse, que justamente foi a Covid-19, quando eu mandei uma mensagem para ele pelo WhatsApp, ele olhou e disse assim, você sumiu, mas ele queria que eu viesse para aqui, para Palmares, com a Covid-19, para ficar do lado dele, para infectar as pessoas. Você acha que eu ia fazer isso? Então foi 4 meses que eu passei fora, seu Altair. Eu passei 4 meses porque eu estava com a Covid. E eu não tinha condições de estar saindo de lá de Porto Calvo para vir para Palmares, para estar do seu lado, para estar feito como se diz, disseminador de doenças, de vírus. Disseminador de doença, né? Onde você não acreditou em mim e você só fez me criticar. Eu quero dizer a você, Altair, que eu não ia fazer isso porque eu tenho de preservar não só a minha saúde, mas também a saúde do povo de Palmares que estava sempre do meu lado. Isso é que eu tenho a dizer, Manuel. Ô Galo, veja bem, você tocou no nome de vereadores, tocou na questão dos vereadores, e você falou que nem está fazendo propaganda, mas veja bem, a gente sabe que foi instalada em Palmares 2 CPIs, a da Liga Desportiva Sim. e a CPI dos consignados. Sim. Né? As comissões
que foram formadas, das duas CPIs, que foram em momentos diferentes, mas nesse atual governo, Altair Bezerra Júnior, né, os vereadores, né, a comissão fez o seu papel, investigou e pediu a cassação. E os vereadores, né, ficaram aí, engavetaram aí, disseram que não tinha autonomia, que não era papel dos vereadores julgar o prefeito, quando era papel dos vereadores, porque foi prevaricação, né, foi corrupção, a CPI eu acompanhei muito bem a CPI da Liga Desportiva dos Palmares, onde foi apresentado notas, foi apresentado testemunha, prova, houve investigação, houve inclusive sabatina com aqueles comerciantes, investigação com os comerciantes, né, depoimentos, quer dizer, também depoimento de comerciantes que fizeram as transações, que em CPI alegaram que houve, né, gastos que ele não tinha para vender, mas emitia nota. E isso aí ficou provado. Eu acompanhei a CPI, eu tenho ela toda filmada, toda registrada, mas os vereadores, né, mandaram engavetar o processo e ele corre na justiça. O processo, você sabe que a justiça é morosa, é lenta, e vai terminar o mandato e não tem uma sentença ou favorável ou desfavorável, mas que a justiça já devia ter dado essa sentença. Manoca, veja bem, como eu digo, tudo que eu falo nas minhas palavras, eu falo com tristeza. Porque é o seguinte, como é que se dá uma oportunidade a uma reeleição de um prefeito, caro amigo Milton, caro amigo jornalista Manoca, a um prefeito que passa por 2 CPIs? Porque, veja bem, foi afastado do município de Palmares o prefeito. Foi. Se ele não tivesse, ele não poderia ser afastado se ele não tivesse envolvimento. Então, se houve o afastamento dele e depois houve de novo uma CPI em cima do assunto da questão do esporte, se está na justiça, eu acho que a justiça ainda vai julgar isso aí. Que eu quero que a justiça seja breve. A gente vê tanto ex-prefeito, né, que depois que saiu da prefeitura, alguns anos depois, ir ser julgado, condenado e preso. E preso, justamente. Até porque ele não tem mais, né, os privilégios, né, não tem mais os privilégios do mandato. Veja bem, tudo que se faz hoje, um dia é descoberto. É verdade. Então, veja bem, se está na justiça, eu quero tirar até meu chapéu aqui, não estou puxando nada para ninguém, mas para os vereadores que formaram essa CPI e que foram os vereadores, porque se eles, a vereadora Rai, principalmente, ela está de parabéns. Por quê? Porque ela foi uma pessoa, não estou aqui fazendo política nem para a Rai, nem para ninguém, mas estou falando na questão da CPI, como ela foi a denunciante da CPI dos esportes. Eu acho que ela não fez uma coisa errada, ela fez uma coisa certa, porque ela quer o bem de Palmares. Então, se ele realmente está na justiça ainda para responder isso aí, Manoca, que a justiça julgue. Se a justiça achar que ele seja inocentado, que seja inocentado. Mas de minha parte, eu acho que quando um prefeito passa por 2 CPIs, meu caro amigo Milton, eu acho que ele não merece ter mais a oportunidade de renovar o seu mandato. Você é amigo de Gustavo Silva, né? Gustavo Silva. Ele está dizendo aqui Altair 2020. Ele tá aqui, entrou aqui para. Eu não sei, eu não conheço esse Gustavo Silva. Então veja bem, a questão é essa. Então, se ele vai responder, ele vai ter que responder, né, Milton? Se no caso a situação dele dessa CPI, então eu acho que o povo de Palmares deve ter se acordado, Manoca, e não dá a ele essa reeleição. Porque quem participa de CPI, certo? Algo de errado teve. Então quem vai julgar é propriamente a justiça. Não sou eu que vou julgar. Eu apenas estou fazendo um comentário e alertando a população palmarense para que não dê uma oportunidade mais a um prefeito que passa por CPI e que é afastado. Ô Galo. Isso. Veja bem, a gente sabe que Milton Lins, nosso companheiro aqui, nosso parceiro, ele foi prefeito da cidade de Catende. Milton, qual foi a década que você foi prefeito? E se na sua época tinha tantas CPIs, lá foi cogitado algum momento CPI no governo Milton Lins? Não, essa moda, ela veio depois da licitação, da lei das licitações, que foi a partir de junho
de 1993. Então, antes de junho de 93, não era essa lei de licitações. Essa lei das licitações, os advogados, em geral, se especializaram em que montam as comissões de licitações e conseguem um parecer jurídico, e dado que os tribunais de conta do Estado e da União são abarrotados hoje de processos, não julgam em tempo real o grande desvio de dinheiro público que as licitações promovem nas prefeituras, no Estado e no governo federal. Então é uma roubalheira desenfreadas. Nós tivemos já levantados e apurados 25 bilhões de reais, onde 12 bilhões foram devolvidos aos cofres públicos federais, e ainda falta 13 bilhões dos últimos governos que o Brasil teve. E, portanto, que o governo atual, federal, tem mais que zelar por isso, para não roubar e não deixar roubar. Com relação às prefeituras, nós nunca tivemos isso. Então, hoje, por exemplo, Catende já vai em 150 milhões de reais de desvio público. 150 milhões de reais de 3 administrações levada para a família dos prefeitos. E que os responsáveis vão ter que pagar. E é muito demorado isso. Demora, né? Mas vai ser julgado, não é isso, Milton? Mas é demorado. Se essa coisa fosse mais rápido, então as pessoas julgariam mais corretamente, porque o sujeito condenado, ele não podia ser candidato. Imagine, você, um prefeito, ex-prefeito, pessoal de licitações, desviarem, roubarem 30, 40, 50 milhões, depois ele vem e compra a eleição. Então o que a gente tem agora é muito dinheiro para comprar uma eleição municipal. Eu acho que tem que debater isso, tem que focar isso, tem que denunciar isso, tem que chamar a atenção, principalmente para os jovens, de que não adianta uma administração municipal em que se discute tapa-buraco, que se discute questões de saneamento, que se discute questões de limpa-mato, que se discute iluminação. Isso é o caos. Isso não é administração. Isso é uma podridão, porque o que tem que discutir numa prefeitura como de Palmares, de Catende, principalmente esses municípios acima de 30 mil habitantes, e no caso daqui já vai um pouco mais de 65 mil, conforme o IBGE, então tem que discutir 3 coisas básicas. Primeiro, emprego. Mas o município não dá emprego, e não é para dar emprego. Você fazer concurso, ter pessoas concursadas, mas o dinheiro municipal, ele pode promover o encaminhamento dos empregos no raio de 150 quilômetros e Palmares poder muito bem ter centenas e centenas, milhares de pessoas trabalhando no cinturão em torno de nossa região até 150 quilômetros e volta para cá, gera economia, desenvolve o município, e isso é o primeiro ato da prefeitura. O segundo é a questão da educação, não só de primeiro e segundo grau, mas da faculdade. Você ter a faculdade, que Palmares já devia ter mais esse centro até chegar à universidade, que isso sim centraria muito, como sempre, muito mais jovens e adultos da região em Palmares, gerando uma economia fantástica. E o terceiro é que os municípios, e principalmente o município de Palmares, os maiores como Catende, etc., tem que ter, sim, um plano de desenvolvimento regional. Em conjunto, patrocinar junto com o governo do Estado o plano de desenvolvimento regional para poder, então, definir o plano de desenvolvimento econômico. Aí não tem mais conversa. Essa história de se estar na véspera da eleição, o sujeito, como diz aqui, maquiando, isso é uma pouca vergonha, isso é uma pocígua, isso é uma imundície com dinheiro de mais de 100 milhões de um orçamento anual. Você tem um município como aqui, né, em torno de 10 e mais de 10, com esse dinheiro agora da pandemia, passa de 10 milhões por mês. É dinheiro demais, esse dinheiro é demais até, não só para ter uma cidade totalmente em condições, né, de governabilidade, uma cidade limpa, uma cidade cuidada, uma cidade saneada, uma cidade pavimentada, mas exatamente desenvolvendo a cidade. É o comércio, essa questão de indústria, por isso não tem conversa não.
os encaminhamentos para os empregos são feitos. Nós temos aqui em Palmares, Catende, são mais de 1.000 pessoas que saem toda segunda-feira para trabalhar a 150 e voltam, uns voltam no mesmo dia, voltam no final de semana, e com seu dinheiro pagando passagem. Na hora que o município fizer o programa de política pública, pagando as despesas de passagem e de volta das pessoas, vai trazer milhões para dentro do município e desenvolve. Isso é coisa muito simples, já fizemos esse planejamento lá atrás. No caso da Mata Norte, isso já funciona, inclusive com a fábrica da Jeep. Então, não tem que estar discutindo que tem que ser indústria, tem que vir indústria, e essa conversa mole faz com que os milhões sejam desviados, e aí está se discutindo, véspera da eleição, maquiamento, pelo amor de Deus. Então, é dinheiro demais e tem que se discutir os empregos das pessoas, os cursos universitários, e tem que discutir o plano de desenvolvimento econômico, porque aí sim o governo é obrigado a disparar os recursos estaduais com o federal no polo regional. Quem é o polo regional? Palmares. E nós estamos em torno, como a gente já disse aqui, sul de Pernambuco. Nós somos 24 municípios, mas já temos um conjunto de municípios, em mais de 10, que já foi embora nessa questão do desenvolvimento econômico. Então, o centro da BR-101, que vem lá de Cortês, Ribeirão, até Chechel, e a ponta da Mata Sul, que vai de Catende até Quipapá, esse conjunto de 13 municípios está num verdadeiro abandono, num verdadeiro descaso, com dinheiro de sobra. Os orçamentos dessas prefeituras cada dia é maior, pode haver o que houver, pandemia, sonegação, mas aumenta a arrecadação. A única coisa nesse Brasil e no mundo que não se quebra é o serviço público. A única coisa que não falta dinheiro no Brasil e no mundo é prefeitura, estado e governo federal. É dinheiro demais todo dia, haja o que houver. Agora, se votar errado, paga caro, porque o pessoal não é punido em tempo real. E aí essa coisa se dá, essa discussão, alguém acha ruim, porque está se discutindo isso, não é para achar ruim não. Isso é verdade. Tem que ser uma questão. A democracia é isso. Então, quem tiver errado que se defenda e apresente por que o sujeito é prefeito, tem uma equipe de secretário que não tem planejamento. Então, só o inferno pode, então, abrigar essas pessoas, porque o céu fica para os pobres e para os sofridos. E aí, Dom Henrique da Costa Soares chegou em Palmares, 6 anos, Jesus levou, mas ele deixou plantado. Vamos seguir a orientação dele, dos pobres, para a gente ajudar os pobres. Muito obrigado, Milton. Um belo discurso, verdadeiro, sincero. E agora a gente passa a palavra para Galo. Galo, quero lhe dizer que já passou da hora, a gente está passando já 4 minutos. Você fica com as suas considerações finais, para você usar o tempo que você achar necessário. Tá tão gostoso o programa, você vê que os ouvintes aqui não param, né, de compartilhar, né? A audiência, eu acho que a audiência está batendo recorde aqui, né? Não é só de Palmares, mas de toda a região do estado de Pernambuco e norte de Alagoas, né? Então, eu quero, Manoca, também aqui, mandar um abraço aqui para o meu amigo, Dr. Washington Moura, né, que é o pré-candidato a prefeito da cidade de Matriz de Camaragibe, e para sua esposa Laura, também está ligado aqui, né, na TV Net, Panorama Popular, e também o Dr. Manuel, lá da cidade de Porto Calvo, que também é residente, ele trabalha, tem um escritório dele na cidade de Porto Calvo, Dr. Manuel, uma pessoa que eu aprendi a gostar dele de graça, porque é um cara sensacional, você vai ter o prazer de conhecer. Vamos convidar ele para vir aqui para o programa Panorama Popular. Programa Popular, né? E também o prefeito lá da cidade de Porto Calvo, né? O David Pedrosa, que você conhece a família Pedrosa, família muito gente boa, todos eles. Ao vice-prefeito Tio da Carne, né? Que é meu amigo Tio da Carne, irmão de Zé Duca. E todos eles estão ouvindo aqui o programa. Eu recebi agora também uma ligação aqui me parabenizando ao nosso amigo Felipe Rodrigues, né? O Felipe, o meu caro amigo Felipe Rodrigues, a Milana Mello. E também Magnata, né? Eu acho que é Magnata da cidade de Catende, o amigo Magnata. Gente boa. Pré-candidato a vereador de lá, de Catende, viu? Tá, sucesso para você, Magnata. Sucesso para você, Magnata. Gente boa. E também lá na cidade de Porto Calvo, a gente também está recebendo aqui do nosso amigo Júnior Ferro Velho, que é o vereador de lá da cidade de Porto Calvo, uma pessoa maravilhosa. Também presente conosco aqui, o bacharel em Direito, né? Aí é meu amigo
Netinho, Ageu, Netinho. Trabalha com o grande advogado e jornalista e radialista. Málvio Alves, né? Grande abraço para você, Málvio. Tem um grande assessor aí, e também aqui, viu, Milton? Também a sobrinha do seu Otacílio Cordeiro lá, a advogada, a doutora Cecília Cordeiro, minha amiga, uma pessoa que eu gosto muito. E a minha filha Kailane está lá também, ligada no programa. E dizer a todos, né? A dizer a todos que estou muito feliz deles compartilharem essa entrevista maravilhosa. Manoca, só uma coisa que eu queria, para terminar o programa, viu, Milton? Sobre uma conscientização que você esqueceu até de me perguntar, mas eu vou falar para terminar minhas palavras finais. Vontade. É o seguinte, veja bem. Palmares hoje, se eu não me engano, tem quase 10 ou 12 candidatos. Eu não sei como se encontra hoje o quadro, porque é tantos os candidatos se lançando o seu nome, e eu acho que eu já conversei até com alguns sobre essa situação. O prefeito Altair está muito feliz, Manoca, porque cada dia mais se lança um candidato, viu, Milton? Cada dia mais se lança um candidato. Para ele, como ele, eu acredito que hoje ele já sai com 5 mil votos do seu bolsinho, 5 mil votos garantidos pelo trabalho que ele tem do seu pessoal, que tem os seus cargos comissionados, seus contratados. Ele está conversando muito com esse pessoal, fazendo reuniões, mais reuniões. E ele está feliz por conta que, se houver uma divisão de voto, e todos esses pré-candidatos, eu quero dizer a todos os pré-candidatos, que acordem, façam um consenso, façam uma pesquisa. E veja, minha gente, não sejam orgulhosos, percam suas vaidades, se juntem, se unam e vejam, façam a pesquisa e veja aquele que pontuar melhor de que esse próprio candidato que queiram ser. Porque é o seguinte, se houver a divisão de voto, vocês estão sendo verdadeiros cabos eleitorais do prefeito Altair. É isso que ele quer de vocês. Então eu quero dizer aqui ao Coronel Souza Filho, quero dizer aqui ao nosso amigo Noé, quero dizer aqui à Milena Melo, minha amiga, certo? Ao Luciano Júnior, ao Agenaldo Lessa, entendeu? A Alexandre Leão, meu irmão, também nascido aqui na Letácio Montenegro, irmão do próprio jornalista Manoca, a Lulica, a todos esses pré-candidatos, ao nosso amigo Antônio de Castro, meu amigo, com uma pessoa que eu tenho uma admiração grande por ele, que sentem, vão se sentarem, marquem um almoço, um churrasco, converse todos e vamos polarizar essa campanha política. Não vá nessa de querer ser prefeito, que vocês não pontuam bem nas pesquisas. Porque o que vai acontecer, Milton, eles não vão polarizarem, vão botar os pés no chão, vão querer se orgulharem e vão querer ser candidato e, na verdade... Então você é a favor de todos contra... Todos têm que se unirem. Contra o Altair. Contra esse desgoverno. Agora me diga uma coisa, tem um cara aqui, já vou dar 1 minuto a você para poder a gente encerrar aí. Isso. E não posso deixar o rapaz aqui ficar com a pergunta no ar. Sim. Guilherme Neto. Sim. Galo, qual o motivo dessa sua revolta com a atual gestão? Sendo que no início de 2020 você estava dando apoio ao prefeito. Você tem 1 minuto. Manoca, é o seguinte, a gente quando vê uma maquiagem, a gente vê a pessoa maquiada. Então quando você vê aquela pessoa maquiada, você pensa que aquilo que ele está fazendo é um benefício para a população, não é? Então quando eu acordei para a realidade, porque quando você entra participando de dentro de um governo, você vê as coisas erradas e você não vai ser conivente aos erros daquele prefeito que está fazendo. Ele está sendo, eu não vou ser conivente, Milton, ao erro, ao descaso e ser contra a minha população. Eu não sou contra isso. No início você dá os parabéns, mas no decorrer dos tempos você vê que ele não merece os parabéns. Eu vou retirar todos os meus parabéns, Altair, que eu dei a você. Então, eu vou retirar. 30 segundos para a gente encerrar e passar a palavra. Passa para Milton. Então eu retiro todos os meus parabéns que dei a você, porque você é uma pessoa que eu conheço você há muito tempo, amigo, independente da política, mas você, quando entrou na política, você me decepcionou. E não tem como eu lhe apoiar e votar em você. Não voto em você, peço a todos os pré-candidatos que sentem, vamos se sentarem, vamos conversar, articule, meu amigo Alexandre Leão, eu tenho certeza que ele está pronto para conversar, o próprio Noé, filho do meu amigo Noelino Magalhães,
Não vamos Noé deixar. de nó. É o Noé, Lino. Então, vamos se juntarem, vamos conversar, vamos se articular, vamos colocar os pés no chão. Faça essa pesquisa. Aquele que pontuar melhor é o candidato a prefeito, aquele que ficar em segundo colocado da chapa vai ser o vice-prefeito, e isso será muito bom para a população palmarense, que é o descaso. Eu quero deixar aqui um beijo no coração de todos os meus queridos amigos palmarenses. Quero deixar um abraço também para o meu amigo David Pedrosa, prefeito da cidade de Porto Calvo, tio da carne. Meus amigos Luizinho, Zezinho, Zé Darli, ao Jefferson, a todos aqueles que estão nos ouvindo, porque Porto Calvo hoje é uma cidade que mora no meu coração, é uma cidade que eu amo. Amo também a minha cidade de Palmares, ao meu amigo Dr. Washington, lá da cidade de Matriz de Camaragibe, que também está nos ouvindo, está nos assistindo. E também ao meu amigo Dr. Manuel. Dr. Manuel, um beijo no seu coração, estamos juntos e quero dizer a todos, esse não é o último programa não, Manoca. Não, claro que não. Sabe Agora por quê? tem que encerrar. Vamos, a gente vai encerrar. Vamos ter outras oportunidades com meu amigo Milton Lins e deixar um beijo no coração de todo palmarense. Tenha uma boa tarde a todos e que Deus abençoe e que vamos voltar outra hora aqui com meu amigo Manoca. Então, a gente agora dá 1 minuto para o professor Milton Lins fazer as suas considerações finais. Meu abraço a todos, um bom dia, um feliz dia para que todos tenham felicidade e que Manoca continue fazendo esse trabalho, focando esse grande trabalho de desenvolvimento da nossa região, especificamente Palmares e os municípios em torno. Aqui a presença do meu irmão José, que é candidato a vereador pelo PDT lá em Catende, meu amigo, meu irmão, que é conhecido, servidor ao povo de Catende como irmão José, que está hoje sendo a coqueluche lá das pessoas, graças a Deus, pelo serviço público que ele tem prestado. E grande abraço. Então a gente agradece a participação de todos, a audiência, ao pessoal com especialidade para o pessoal de Porto Calvo. Tá? Grande abraço, que Deus ilumine a todos. Um grande abraço a você, irmão José, que você seja bem sucedido e vamos marcar aí para você vir falar de suas propostas, né? Para se você for bem sucedido como vereador, né? Se os catendenses, os eleitores da cidade de Catende lhe der essa oportunidade e você vier a ser vereador, você vai falar aqui para o pessoal de Catende. Agradecer ao nosso amigo, o advogado, o bacharel em Direito, Argeu Neto, né, conhecido carinhosamente por mim, porque conheço ele desde criança, ele é muito jovem ainda, Netinho, né, Netinho de Argeu, filho de Miguel Suca, neto de Abilene Suca, trabalha no escritório, né, de Mávio Alves, eu só quero dizer Magno, mas Mávio Alves, tá? Um grande abraço a você também, Mávio, muito obrigado a todos, um beijo no coração e até quinta-feira. Quinta-feira a gente tem mais matéria, tá muito bom para quinta-feira, você não pode perder. Que Deus ilumine a todos vocês. De Palmares, Manoca Leão.